Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Vivendo entre Dois Tempos. Nós vamos começar o capítulo Movimento, Natureza e Propósitos, Filosofia Ministerial. Ele foi escrito pelo pastor Irã Bernardes da Costa. Mas antes de começar essa leitura, eu convido você a se inscrever nesse canal, a curtir esse conteúdo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa levar para mais pessoas, e também para você compartilhar com sua família, com seus amigos, para que a palavra de Jesus possa chegar a outras pessoas também. Vamos começar? A chamada de Jesus. A proposta do Evangelho pregado por Jesus Cristo é para que seus seguidores se engajem e se comprometam com algum valor concreto. E este valor vai muito além de uma filosofia ou doutrina. Por mais fascinantes que isso possa parecer, Jesus chamou a igreja para ser na terra o seu próprio corpo, que vive e se expressa através da comunidade de seus discípulos e realiza as mesmas obras que ele começou a fazer e a ensinar. A igreja é a agência de Deus na terra, o meio através do qual se expressa a si mesmo no mundo. Deus não conta com outra agência redentora na terra. Quem escreveu isso foi Melvin Hodges. O que é um movimento? Um movimento é um segmento ou uma parte delimitada da igreja que se caracteriza por particularidades, que opera com a liberdade bíblica e sob as restrições que esta lhe impõe. Existe e funciona em conformidade com a natureza moral, doutrinária e espiritual da Igreja do Novo Testamento, tendo o amor como o vínculo de unidade entre todos os cristãos. Ninguém tem autorização para fundar a igreja, nem mesmo poderia obter tal prerrogativa, pois a igreja já foi fundada. Jesus a projetou, fundou e a mantém. Contudo, temos a liberdade de organizar frentes, associações, missões, ministérios, congregações, que são partes tangíveis da Igreja Universal e Invisível, presente em todo o mundo. Essas organizações, que na maioria das vezes recebem o nome de igreja, são a maneira como podemos ter parâmetros e limites, e ambientes onde podemos viver em comunidade de cristãos e juntos realizarmos ou continuarmos fazendo tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A essa condição em que o povo de Deus se organiza no espaço e no tempo, sob as diversas legendas, tendências e preferências, podemos chamar de forma, ou corpo, ou organismo. Desde que a igreja é um organismo e está viva, ela precisa de uma forma, ou corpo, para se expressar. A expressão da igreja sobre a qual estamos nos propondo a apresentar aqui é o que podemos chamar de movimento. Todo movimento precisa ter formas de expressões culturais apropriadas para que possa realizar o plano de Deus no tempo e no espaço, sendo, no caso, entre o já e o ainda não. A igreja, em sua existência física e espiritual, realiza o plano de Deus onde ela se encontra e no tempo em que vive. Em nosso caso, estamos aqui hoje. Essa é a nossa hora. Para que um movimento possa servir a Deus e promover seu reino no mundo, precisa dessas duas realidades, vida e forma. É exatamente nessa condição que todo movimento exerce suas funções delegadas por nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim como espírito e corpo juntos possibilita a vida, também a vida de Cristo e a forma, estrutura, possibilitam a existência e o funcionamento da Igreja e dos movimentos. Existem muitos movimentos cristãos que tendem a resistir à formalidade ou estruturação, numa busca de simplicidade e economia, e isso tem também a sua virtude. Entretanto, não nos parece possível a vida de um movimento ou até mesmo de uma comunidade eclesial sem um mínimo de organização. Em si mesma, toda estrutura e organização eclesial não é nem boa nem má, é amoral. O cuidado que devemos ter é de estarmos seguros de que a estrutura utilizada seja culturalmente adequada aos anseios dos participantes de certo grupo, e se ela cumpre o melhor grau de eficácia na promoção do reino de Deus. Assim, me parece que a estrutura de um movimento deva ser funcional e operacional. Em busca de mais entendimento. As Escrituras não se ocupam tanto com a questão das estruturas da Igreja, a qual tem se expressado sobre os auspícios de vários movimentos ao longo da história. Em parte, creio eu, para deixar mais liberdade para a própria Igreja, ou a organização atuar como melhor lhe pareça, visto que trata-se de uma realidade cultural e humana. Entretanto, a própria Igreja nascente, como a conhecemos na narrativa de Atos dos Apóstolos, estava vinculada a 3 contextos culturais, dominantes no seu tempo e espaço. Eram as culturas helênica, judaica e a romana. Como já dito, a estrutura de um movimento, a princípio, é amoral, isto é, ela não é nem boa nem má. Sendo assim, uma vez que tais estruturas são culturais, elas recaem no domínio das coisas secundárias, e assim resta ao próprio movimento e seus administradores a liberdade para adotar o sistema que melhor lhes pareça. Mesmo assim, temos que lembrar que uma estrutura pode ser mais ou menos conveniente, mais ou menos eficiente, mais ou menos válida, com maior ou menor índice de custo-benefício. Assim fica clara a necessidade de uma avaliação mais detalhada de um movimento pró-eclesial. Como avaliar? Uma avaliação desta natureza demanda alguns princípios, como passamos a ver. Validade. Para ser válido, todo e qualquer movimento precisa ser compatível com a natureza e a forma do Evangelho e da Igreja como apresentadas no Novo Testamento. Toda estrutura que se opõe aos valores da liberdade em Cristo deve ser rejeitada. As referências a seguir servem para nos dar parâmetros deste ponto importante. Gálatas, capítulo 5, versículos de 2 a 26. Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Mateus, capítulo 15, versículo 6. Para auxiliar na detecção da validade, algumas perguntas podem ser feitas, tais como: esta estrutura é biblicamente defensável? Os serviços, obras, iniciativas a que se pretende implementar facilitarão para que mais pessoas sejam beneficiadas e sejam conduzidas a adorar a Deus e a confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Essas propostas têm sido fundamentadas nas Escrituras de maneira legítima e teológica, e as pessoas desafiadas têm testificado da sua oportunidade de participar de tal desafio? Esses desafios a completar o que foi iniciado por Jesus e a Igreja nascente ajudam os membros do movimento a crescerem em amor, fé e obras?
Essas estruturas estimulam o exercício do sacerdócio universal ou é uma tendência a centralizar os ministérios e serviços nas mãos de um clero? Vamos terminando a leitura de hoje, deste capítulo. Desejo a todos vocês uma abençoada semana. Até a próxima!